Fala, fofas! Vamos ver? Agora vai. Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 milhões de anos. E hoje nós vamos falar então sobre como se preparar para o mês de abril. Este que, na minha visão, pode ser um mês aí completamente água de salsicha com manipulação bilateral. Eu acredito que vai ser um mês lateral. E depois eu vou explicar para vocês quando que eu acredito que o Fed pode fazer o pivô, que geralmente, historicamente falando, gera as quedas, né? Bom, senhores, então eu vou passar algumas opiniões e minha visão sobre o mercado de criptomoedas, lembrando que esse vídeo não tem recomendação de investimentos. E hoje nós vamos estrear aqui com o chat de qualidade, exatamente. Um abração aí para o nosso querido Vinícius Mendes. Ué, por que tá dando dois comentários aqui? Vou tirar um dos comentários aqui. O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui, mano? Agora sim, agora acho que vai. Fofolete, bom dia. Bom dia, vamos. O Mr. Bobius, bom dia. O Dr. Alex Nascimento. Max Miller, bom dia também. Bruno Augusto, seja bem-vindo aí, fofa. Agora sim, que áudio potente. O áudio, esse microfone novo que eu comprei aqui, que eu importei dos Estados Unidos, é o microfone da Logitech. Qual é o nome aqui? Microfone bom pra porra, velho. Tá? Melhor microfone que eu já achei e eu comprei e ficou foda. Muito bem, então vamos lá. Bom dia a todos aí, diretamente de Orlando, aqui no Piauí. Show de bola. E a Coach Alta Infinita. Bom dia, fofas. Vamos falar então. 10 da Cardano, eu sou 10 da Cardano. Show de bola. Pessoal, eu lancei um novo meme, né? Na verdade, eu lancei um novo clipe musical. Eu vou tocar ele pela primeira vez aqui pra vocês. E pau na máquina, vamos lá. Nós tivemos uma barra de confirmação de alta ontem, uma barra de confirmação de alta hoje, pivô de alta no gráfico semanal. Eu espero alta infinita a partir de agora, tá? Simplesmente vamos ter poucos vendedores no mercado, isso indica a continuação da tendência de alta. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa, que eu estou completamente bullish em Ethereum. Alta infinita, esse é o melhor momento de estar exposto em criptomoedas. Alta infinita, alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Estamos ainda arrebentando a tampa do balão. Ethereum não para de subir, está em busca de um novo topo histórico. Estourando a tampa, xícara dos deuses rompida, estourada a tampa, alta infinita. Com a média, quando ela aponta para cima, indica alta infinita. Mas o que é isso? Alta infinita. Cadê lá? Compra mais Ethereum, alta infinita. Que eu estou completamente bullish em Ethereum. Esse, na verdade, é só para pegar os distraídos, tá? Porque eu ainda acredito em queda infinita, mas no momento certo. Vamos lá. Vamos primeiro para as notícias aí. Pessoal, vocês lembram que a presidente do Fed americano, a Janet Yellen, e o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, eles se reuniram para proteger e salvar os seus filhos delinquentes, né, os seus banqueiros que estavam ficando insolventes e a gente ia entrar numa lama de quebradeira, né? Como eles fizeram essa interferência, a gente pode ter agora um período um pouco mais lateral, água de salsicha, mas também com busca de liquidez bilateral. Então, geralmente, quando a gente sai de um mercado muito lateral, a gente sai do Bart Simpson, ele faz uma pontada para um lado e depois vai na direção contrária. Para quem acredita em alta, torça para que ele saia do Bart Simpson para baixo primeiro. Porque se ele sair do Bart Simpson para baixo primeiro, significa que ele vai cair primeiro para depois buscar liquidez em cima. Isso daria uma motivação para a continuação de alta. Se ele sair da lateralidade para cima, o risco de vir pedrada depois, logo em seguida, é muito grande, tá? Então eu vou só passar aqui para vocês que a OPEP+, que nada mais é do que um cartel que possui aí Arábia Saudita, Emirados Árabes, Rússia, entre outros países, eles decidem muitas vezes cortar a produção, né, de petróleo ou aumentar a produção de barris de petróleo, e isso influencia diretamente em toda a narrativa
dos mercados da economia global, tá? Então, é um fator geopolítico muito importante. E assim como o presidente do Tesouro americano e o presidente do Banco Central, no final de semana, tomaram decisões que modificaram a estrutura do mercado financeiro, agora foi a vez do cartel da OPEP. Por quê? Porque claramente, e essa é uma opinião minha, né? Eles querem favorecer a Rússia. Querem favorecer a Rússia e afetar diretamente também a capacidade inflacionária da moeda dólar. Né? Porque se eles cortam a produção de barril de petróleo, você tem um impacto na inflação americana. E claramente eu vejo hoje que o mundo está dividido entre orientais e ocidentais, né? Praticamente aí a galera do Oriente, a China, que está do lado da Rússia, está preocupada, né, em construir uma moeda e um sistema monetário alternativo ao sistema monetário que foi determinado lá no Acordo de Bretton Woods após a Segunda Guerra Mundial, que o dólar se tornou soberano, a moeda mundial. Só que a gente vai entrar agora provavelmente num mundo onde o dólar começa a perder valor e ele começa a se tornar, vamos dizer assim, a ter concorrência de fato com outras moedas, né? Inclusive aqui no Brasil, o pessoal vem comentando também do Brasil fazer parte, que faz parte do BRICS, né? Brasil, China, Índia e Rússia, e deles criarem uma moeda. A gente já está falando sobre esse sistema de pagamentos já desde o ano passado, né? Então, será que nós estamos entrando numa fase em que vai ser o fim do domínio do dólar americano? Eu acredito que sim. Isso vai impulsionar bastante, cada vez mais, as criptomoedas para o futuro próximo, tá? Então a gente vê que o Brasil, né, que já não sei se nos últimos 10 anos, para quem mora em cidades aí mais desenvolvidas, nos anos 90, quando você ia para as lojas no seu comércio ali no centro, né, você conseguia encontrar vários produtos, marcas produzidas nos Estados Unidos e que foram importadas para cá. Então a gente tinha bastante produtos de qualidade. Hoje a gente vai para o centro de qualquer cidade, você vai encontrar cada vez mais lojas chinesas, né? Desde que o Brasil se aproximou da China e é responsável aí por 30% da importação chinesa, a gente vê que a gente está passando por essa aproximação com o sistema chinês. Então, basicamente, nós temos aí, com essa aproximação, uma possibilidade, inclusive, de fazer parte desse sistema de pagamentos e que a China e a Rússia estão querendo, e a própria Índia também, que também está mostrando esforço para tentar reduzir a necessidade, a dependência do dólar. Por quê? Porque quando aconteceu o conflito entre a Rússia, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, claramente isso foi um sinal geopolítico de decisão em que mostrou a força da Rússia em relação ao sistema monetário ou preocupação para a China, né, quando os americanos decidiram congelar os dólares. Tá? Então, como o dólar ele tem uma propriedade de utilização, ou seja, ele tem um dono, que é os Estados Unidos, aqueles países como a China, por exemplo, que tem algumas divergências políticas e interesses também divergentes em relação aos Estados Unidos, a gente viu que a China ficou bastante preocupada com a situação de os Estados Unidos conseguirem travar a qualquer momento os seus dólares, né? E a China tem comprado aí bastante dólares, acumulado bastante dólares no último meio século. Então, cara, a gente vê que esse tipo de conflito entre Rússia e Ucrânia gerou um compromisso maior, né, mais latente da necessidade de países orientais, terem um sistema de pagamento próprio que seja alternativo ao americano, ao dólar, porque caso a China tenha algum conflito futuro, né, muito por conta da ilha de Taiwan ali, que eles querem retomar, né, e eles querem agregar Taiwan de volta, como parte da China. A gente vê que eles, preocupados com isso, eles começaram a empurrar cada vez mais essa necessidade, essa narrativa de ter uma moeda própria que não passasse pelo poder e controle dos Estados Unidos, tá? Então é um jogo de interesses, é uma
É um jogo geopolítico natural, eu acho que desenvolvimento, porque a narrativa, a China nunca vai querer ficar dependente dos Estados Unidos congelar ou não os dólares ou a liquidez, né, financeira. Então, para isso, eles vão criar essa alternativa ao dólar, tá? E o Brasil pode estar favorável a isso. Outro ponto muito importante que eu queria comentar com vocês é sobre a oferta de empregos, os JOLTS, né, hoje. Então, hoje, às 11 horas da manhã, vai ter um novo dado econômico que vai ser importante, que geralmente influencia na volatilidade do mercado, que é a oferta de emprego de JOLTS. As últimas vezes ele não interferiu tanto na movimentação do mercado, mas isso, né, geralmente a gente gosta de trazer esses dados porque dados muito fora do normal, dados que podem ser atualizados muito fora do normal, podem antecipar algum movimento do mercado. Então, por exemplo, com base no que um membro do Fed falou, né? Se eu não me engano, ela é uma das presidentes aí do Fed de um dos estados, né? A Lisa Cook ou Lisa Cook? Acho que é Lisa Cook, né? Porque Cook é rola em inglês, né? Então, Lisa Cook do Fed, ela destacou a força do mercado de trabalho ao argumentar por pelo menos mais um aumento de taxa de juros caso ainda tenha um novo aquecimento na disponibilidade dos empregos. Então, se a quantidade de empregos disponíveis aumentou no mês passado, porque esses dados eles atualizam um mês após o fato acontecer, se os dados hoje virem acima do esperado, isso vai reforçar que a economia está muito quente, está muito latente e que possivelmente para controle inflacionário, porque esse é o principal objetivo do Federal Reserve desde que ele aumentou a taxa de juros, é a necessidade de novamente aumentar a taxa de juros na próxima reunião, certo? Já se vir um número inferior ao esperado, isso pode fazer com que essa narrativa da necessidade de apertamento quantitativo venha a ser questionada, ou seja, vindo abaixo do esperado, a favor da contração econômica, seria um sinal de força de que a inflação vai vir mais controlada, supostamente, né? E a necessidade de trazer, de colocar ou diminuir a taxa de juros já agora, ou manter baixa, né, em 25 pontos base, dá para se manter e o mercado encararia isso com otimismo. Então, vamos relembrar, se os JOLTS virem abaixo do esperado, o mercado tende a continuar subindo, o mercado tende a ver com bons olhos esse esfriamento econômico, tá? Agora, se ele vir muito acima do esperado ou muito fora do esperado, muito acima do esperado mesmo, a gente pode ver então uma queda nos mercados a partir de hoje, tanto porque a gente tem resistência nos gráficos, quanto que, fundamentalmente e economicamente falando, poderia aumentar o risco de uma necessidade de mais apertamento quantitativo, tá? Então a grande questão bom, e o pivô do Fed? Quando o Fed vai determinar que eles podem começar a reduzir as taxas de juros, né? Então, zerar as taxas de juros ou reduzir as taxas de juros. Então, basicamente, eles podem começar, e essa é só uma visão minha, uma opinião minha, como isso não aconteceu entre março, na virada de março para abril, eu acredito que vai ser entre junho e julho, tá? Então, se a gente chegar com o mercado subindo ainda ou andando de lado com leves subidas ainda, mantendo essa alta mais enfraquecida até junho e julho ele vai reverter para baixa, porque eu, Augusto, acredito que em 90 dias, vamos marcar aí, mais ou menos 90 dias a partir de hoje, 90 dias eu acredito que o mercado vai fazer o pivô do Fed, tá? Eu acredito nisso muito forte, mas é uma tese minha. Eu vou ter que, para eu produzir um conteúdo melhor, para trazer mais informações para vocês, eu vou ter que estudar mais sobre esse assunto, porque eu estava assistindo isso antes no final de semana, mas eu ainda não tenho a capacidade técnica, econômica, para
conseguir dar uma aula para vocês ou explicar de uma forma mais clara e objetiva para vocês, porque eu preciso entender melhor ainda essa narrativa. Mas supostamente o pivô do Fed aumentou muito a probabilidade de acontecer depois daquela reunião da Janet Yellen com o presidente do Fed, de acontecer a partir de junho para julho. E isso faria com que a gente pudesse ter, de fato, um período um pouco mais prolongado de alta de curto prazo, onde o preço subiria um pouquinho, bateria os $32 mil ali no caso do Bitcoin, e depois a gente vai fazer uma projeção. É uma projeção, tá? Não é um poder extraordinário, eu não sou o X-Men para prever o futuro. É uma projeção daquilo que eu acredito que vai acontecer. Beleza? Bom, senhores, então OPEP vem aí para ferrar de novo os Estados Unidos, cortando pela metade aí novamente mais alguns barris de petróleo. Isso já impactou negativamente na inflação em outubro do ano passado, tá? Esses cortes que eles fizeram já é o segundo maior corte que eles fizeram em menos de um ano. Nós temos ainda, tá? Na liquidez do mercado, eu preciso agora na parte de análise gráfica, agora só pegando a análise gráfica de dólar aqui, tá? Até vou puxar um pouquinho mais, eu só vou ajeitar aqui a tela para vocês, pessoal, porque a tela não tá bem legal aqui, tá? Vou só ajeitar aqui a tela. Só puxar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar aqui, ó, tá? O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é o total do tamanho do mercado do USDT. A principal hoje stablecoin que a gente utiliza para dar liquidez para o mercado de criptomoedas. Então, tudo envolve o USDT, o USDC, DAI, BUSD, são os tokens que são os dólares tokenizados que a gente utiliza no dia a dia para dar liquidez para o mercado. Atualmente, então, o token USDT, ele chegou numa região extremamente importante, tá? E eu quero mostrar para vocês esse MACD, eu preciso que vocês prestem atenção nesse MACD, tá? Então, o MACD, ele começou a fazer o cruzamento, o enfraquecimento da alta, ou seja, ele teve uma entrada de liquidez baseada não só na troca de USDC para o USDT, porque muita gente perdeu confiança no USDC por conta da queda e do excesso de alavancagem, né? E a gente tem agora o risco de fazer uma queda novamente no token USDC, no token USDT, e diminuir o tamanho da liquidez. Lembrando que desde o meu vídeo passado eu venho comentando que o meu maior elemento, o meu elemento chave de acreditar que o mercado ainda continua em tendência de alta de curto prazo, que ele ainda continua na região de smart money coletando o máximo de liquidez possível, mas é aquela história, né? Tem vários tipos de investidores que me assistem. Tem investidores que estão começando literalmente hoje, tem investidores que começaram há uma semana, um mês, um ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos e assim por diante. E tem perfis de investimentos diferentes. Tem gente que gosta de fazer day trade, swing trade, holder, DCA, né, Dollar Cost Average, gosta de fazer alavancagem, gosta de ficar comprando e vendendo todo dia, etc. Independente do perfil de investidor que você né, e que você está me assistindo aqui, independente se você acredita em mim ou não, independente se você gosta do meu conteúdo ou não, eu só vou fazer um alerta. A tendência, ela está em alta no curto prazo. Gráfico de 4 horas, gráfico diário, mantendo topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Então, ele segue subindo, certo? Recentemente, começou a lateralizar. Então, faz umas 4 semanas que o mercado está mais lateral, ou seja, ele enfraqueceu a tendência de alta. E aí eu coloquei uma projeção para vocês que a alta atual, ela é muito semelhante à alta do final do movimento de alta do segundo semestre lá de 2021. Né? Então era uma alta em que conseguiu trazer abaixo da média 8, depois ele voltou e começou a enfraquecer e daí fez a reversão majoritária de tendência. Nós podemos estar caminhando para um período de início da reversão da tendência de curto prazo, que era de alta para baixa. Por isso que quem comprar agora em 28 mil, mirando os $32 mil por unidade no Bitcoin, então vamos imaginar, comecei hoje no mercado cripto, quero saber se vale a pena comprar Bitcoin agora. Na minha opinião, agora é um momento
horrível de tomar qualquer decisão de comprar ou vender cripto, tá? Por quê? Porque nós estamos dentro de uma lateralidade, o mercado, quando ele sai da lateralidade, ele sai para um lado e depois joga o preço para o outro e retoma a tendência de baixa, que era a tendência do bear market, ou seja, ainda estamos em bear market mesmo com essa alta recente de 3 meses, tá? E essa alta com lateralidade enfraquecida, né? É uma alta enfraquecida, porque não tem liquidez no mercado, não tem uma demanda para justificar um interesse comprador de bull market, né? Assim como eu comentei na live da semana passada, como é um rally de alta e não um padrão de bull market, tome muito cuidado, porque se você comprar hoje, você pode estar comprando em uma resistência majoritária e o mercado começar a retomar a queda forte. Tá? Porque se a gente repetir o cenário semelhante graficamente falando de 6 meses para o gráfico de 3 meses, a gente pode ter queda de 50% nas criptomoedas em breve. Tá? Só que a gente não sabe qual vai ser a intensidade, qual vai ser a velocidade, se de fato vai acontecer. Por isso a exposição que eu continuo fazendo é a exposição 20% exposto em cripto, 80% fora, né, dolarizado ou estando líquido, digamos assim, em caixa, porque eu acredito que independente se vai retomar uma queda muito forte ou não, em algum momento o mercado vai fazer pullback, e aí eu prefiro entrar em pullback apoiado na média 8 semanal do que entrar exatamente agora, tá? Então eu estou comentando o seguinte, vale a pena comprar? Se você focar no longo prazo, vale. Se for comprar para o longo prazo, o que é comprar para o longo prazo? É fazer o que a maioria dos investidores não faz, que é comprar e não mexer no ativo por 3 meses, tá? Porque a maior parte dos investidores hoje, eles vendem 3 meses depois que compraram, tá? Então a minha exposição se mantém ainda uma exposição de cautela. Mas Augusto, por que tu se mantém tão cauteloso assim? Primeiro porque o mercado já iria estar em queda infinita, porque se a Janet Yellen e o Jerome Powell não tivessem interferido naquele domingo, a gente já estaria em baixa, forte, tá? Segundo, porque eu acredito que a conta ainda vai chegar. E o Q2 geralmente é o período onde mais tem reversões majoritárias de tendência. Então, o que eu quero dizer? Se o mercado está subindo e chega no Q2, que é a região aí de junho e julho, período entre junho e julho, e o mercado está lateral ou está subindo, geralmente ele cai. Se ele está caindo, ele chega no Q2, fecha entre junho e julho, ele começa a subir. Então essa é uma das minhas teses muito fortes, né? O Q2, para mim, ele é o período mais importante do ano, né? Que é a virada entre junho e julho. E aí, dependendo da direção que o mercado está indo, né? Geralmente chega em junho e julho, ele reverte. Por isso que eu acredito que o pivô do Fed pode chegar até junho e julho, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Nós temos ainda um espacinho para subir um pouco mais. Eu já venho falando desse Q do tamanho total do mercado de criptomoedas, né? Depois eu vou trazer para vocês aonde é o meu alvo ainda, tá? Tomar muito cuidado. Nós estamos num contexto muito difícil, tá? Temos já padrão bearish no MACD. Então, enquanto o preço sobe, no MACD, o preço já está fazendo topos e fundos descendentes. Muito cuidado com esse tipo de contexto, tá? Deixa eu ver o que mais. A minha dúvida ainda está, né? Eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter baixa. A minha grande dúvida vai ser se vai começar realmente no final do mês de abril, agora, ali pelo dia 15 de abril em diante, se a gente vai realmente ter a queda do mercado, já em abril, ou se vai ficar lá para o pivô do Fed junho e julho, tá? Então a minha dúvida é se a retomada de baixa vai ser agora ou se vai ser um pouquinho mais para frente. Mas a tendência de alta forte, não acredito. Eu não acredito em tendência de alta forte, eu acredito em tendência de alta enfraquecida, com muita lateralidade, porque eu acredito que em abril já começamos a fase da depressão. E a fase da depressão ela é uma fase longa, com lateralidade e queda, lateralidade forte e queda, lateralidade e queda. Então, eu acredito que nós vamos fazer só... a minha grande dúvida é, quando é que vai dar a primeira pedrada, né? Vai ser agora em abril ou vai ser em junho e julho?
Essa é a minha grande dúvida, tá? Mas eu ainda estou completamente numa exposição de cautela por falta da liquidez, a ausência de liquidez, e em qualquer momento pode acontecer do Banco Central Americano não conseguir defender, ou do Federal Reserve não conseguir defender os seus pequenos banqueiros que hoje disputam por liquidez nas contas bancárias dos seus clientes, tá? Então, pessoal, nós temos a seguinte situação aqui. Nós estamos em triângulo simétrico, tá? Claramente, nós estamos em triângulo simétrico, lateral, dentro de um contexto de lateralidade. A lateralidade que foi iniciada realmente começou a partir do dia 19 de março, tá? Então, em 19 de março que a gente começou o mercado a ficar lateral. E, geralmente, a situação do mercado lateral, e eu preciso que vocês memorizem essa formação, que é a seguinte: para uma manutenção de uma tendência de alta até junho e julho, a gente precisa ver no final desse triângulo simétrico aqui, ó, que está se formando, o que a gente precisa ver é isso daqui, ó. Ele rompe para baixo, vem testar a média 8 semanal, que é os 25 mil dólares, e 25.800 dólares, tá? Consegue retornar para a lateralidade, e aí ele vai chegar em junho e julho em alta, tá? Por que ele faria isso, né? Porque isso seria um padrão de sai da zona do smart money. Se ele rompe primeiro para baixo, isso significa que ele vai buscar liquidez inferior para depois buscar liquidez superior, tá? Por quê? Porque nós também temos região aqui, rastro de smart money nessa região aqui, ó, tá? Então aqui, nessa linha pontilhada, deixa eu trocar aqui, eu vou trocar linha tracejada. Aqui tem Smart Money em linha tracejada. E onde é que está o Smart Money superior, tá? Aqui. Então, nós temos esse comportamento aqui. No curto prazo, gráfico de 4 horas, tá? Quando a gente sair do Bart Simpson, aqui, ó, aqui tá formando um Bart Simpson, tá? Aqui tá formando um Bart Simpson, que é aquele padrão de lateralidade longo, que é a região do Smart Money, onde a maior parte dos investidores inteligentes, eles conseguem capturar o máximo de liquidez possível. Então, nós estamos claramente numa região, uma zona de busca de liquidez, tá? Então, ele sai desse período, que fica lateral por um longo período de tempo, que a gente pode chegar até, sei lá, dia 20 de abril, por aí, lateral, completamente mercado lateral, tá? Ele sai dessa região. Se ele romper para baixo primeiro, isso é um ótimo sinal, porque se ele romper para baixo, conseguir manter uma compra acima da média 8 semanal, que é essas duas médias que vocês estão enxergando aqui, uma aqui é uma quantidade de dias, né? Eu coloquei 240 dias, que é a mesma coisa do que a média 8 semanal. Então, a média 8 semanal e 240 dias é praticamente a mesma coisa, tá? Então, se a gente conseguir segurar na média 8 semanal ou na média de 240 dias, nós temos um padrão de buscar liquidez para baixo para depois buscar acima. Esse seria o padrão de continuidade de alta, tá? E segurando a região Smart Money aqui embaixo. Isso reforçaria ou fortaleceria o período para que ele entregasse altas por mais 3 meses. Então, a gente poderia chegar em junho e julho com talvez maio ali, junho, subindo, preços subindo até o 32 mil dólares, tá? Por que eu acredito que uma continuidade de alta vai ser tão enfraquecida assim? Porque eu acho que ela já está esgotada. Eu já acho que ela está em um ponto de liquidez, de esgotamento de liquidez, tá? E aí, num cenário exatamente isso, seria um cenário semelhante a 2019, tá? Onde depois desse período, deixa eu pegar aqui, ó. Onde depois desse período, tá? Seria um cenário muito parecido com 2019. Depois desse período de alta, ele chega em junho e julho, vamos especular que chega em junho e julho, e ele começa a buscar liquidez aí finalmente lá embaixo, no pivô do Fed. Então vamos imaginar pivô do Fed, tá? Para junho e julho. Ok? Então se ele vir de alta até junho e julho, ele vai, na minha opinião, começar a cair e buscar liquidez lá embaixo, tá? Até porque eu respeito o Smart Money mais do que outros fundamentos do mercado financeiro, tá? Para mim o Smart Money ele é absoluto. Se tu consegue rastrear ele, melhor, tá? Bom, e então se ele buscar
primeiro, tá? A região de Smart Money lá nos 32 mil, aí sim eu acredito que ele já começa a perder no final de abril e começa a perder a queda. Por quê? Porque daí ele vai sair para cima para depois romper para baixo. E aí, abril, o mercado já começa a cair na metade do mês ou no final do mês. Então, dessa lateralidade, pessoal, mas é previsão do futuro? Não. O que eu estou preparando vocês psicologicamente se ele romper para baixo no curto prazo e conseguir voltar para dentro do caixote, melhor. Por quê? Porque isso nos entregaria mais 3 meses de alta, tá? Mais 3 meses de alta. Se ele romper já para cima agora, 32, pior para nós, porque daí seria uma alta de curto prazo e provavelmente seria o fim da alta já em final de abril, tá? Porque se ele sair da lateralização, buscar liquidez primeiro acima, ele vai buscar embaixo depois. E aí isso significa que ele vem rasgando e pegando todo mundo de surpresa, tá? O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que ele tem mais chances de subir primeiro e acabar a alta já em final de abril. Se eu fosse buscar probabilidades, né, eu buscaria esta probabilidade aqui, tá? E depois, né, final de abril, ele retomar, então, a baixa mais para frente. Por quê? Porque a gente está dentro de um padrão de megafone, né? Então, o megafone tem ali na sua ponta, na sua porção superior, um rastro de que o Smart Money está nos 32 mil, então ele pode buscar até os 32 mil, realmente. Se ele for nessa lateralidade e buscar 32 mil, ele tem um grande espaço para buscar liquidez lá embaixo, e aí sim eu acreditaria, né, em queda de 50%, porque eu acredito realmente que o mercado vai caindo a 50% quando acontecer o pivô do Fed. A minha grande dúvida vai ser a velocidade, se vai ser já logo agora em abril ou se vai ser junho e julho. Eu especulo mais agora no final de abril mesmo, um movimento mais de busca de liquidez, primeiro vai para cima, depois vem rasgando para baixo, e aí começa a fase de depressão, tá? Porque a fase de depressão é uma queda gradual, lenta, é uma lateralidade de longo prazo, né? E aí é a fase de melhor, vamos dizer assim, melhor fase de plantar, não colher, mas a melhor fase de plantar, tá? Então eu tô até assim especulando bastante movimento. Agora nós vamos ao que interessa. Vamos puxar aqui. Esse é o gráfico do S&P 500. Tá, pessoal? Gráfico do S&P 500. A gente tem, então, eu comentei com vocês que esta é a zona mais perigosa de todas, tá? Que é os 4.200. Então, para eu acreditar em alta infinita, para eu acreditar em continuação de alta, eu preciso ver o S&P 500 rompendo essa região aqui, tá? Que é os 4.200. Se ele se manter abaixo de 4.200 pontos, nós vamos ter um mercado mais lateral, mais enfraquecido, continua sem uma tendência clara e ele vai sustentar um movimento, tá? Só que tem um detalhe. Percebam que esse canal de alta que nós temos desde outubro do ano passado, nós temos esse padrão de alta, esse canal de alta. E hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, e nesta semana, particularmente, na verdade, esta semana, tá? Essa é uma semana muito importante para o mercado financeiro como um todo. Porque se ele conseguir sustentar acima da região, ou seja, ele bater em 4.200 e sustentar acima de 4.200, isso significa que teremos espaço para subir mais no canal de alta. Até os 4.400 no S&P 500. Ou seja, o mercado ficaria bullish por mais tempo, o que sustentaria uma alta até junho e julho. Porém, se ele não passar, pessoal, se ele não passar os 4.200, que é justamente essa semana é o teste de fogo do S&P 500, ele vai provocar um padrão que eu chamo de ombro, cabeça a ombro, né? E é justamente o ombro, cabeça a ombro, que é o seguinte, ó. Ele acontece dentro de um canal de alta. E aí ele faz a reversão majoritária de tendência do gráfico de outubro. Então, se ele começou a subir em outubro, quantos meses ele já tem em alta, né? O S&P 500. Ele já tem, então,
1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá? E geralmente de 6 em 6 meses no mercado tradicional, ou de 3 em 3 meses, né? Então, aí já evolui para junho e julho, setembro, outubro, janeiro e dezembro e janeiro, e março e abril. Nós temos no mercado tradicional reversões majoritárias de tendência dentro desses períodos. Então, por exemplo, se ele não conseguir sustentar acima de 4.200, a liquidez, seria uma prova de que a liquidez no mercado volátil, ela foi pro saco. E aí a chance dele sustentar até o final do mês de abril, acima dessa região da metade desse canal, ela diminui consideravelmente, trazendo, então, lateralidade. Então, um canal de alta da seguinte forma, né? O canal de alta, ele se mantém até que ele reverta. E o que eu estou considerando de acontecimento, tá? Então, aqui nós temos um canal de alta do S&P 500 que começou em outubro. Esse canal de alta, se ele fizer esse padrão aqui, ó, pessoal, bater aqui no meio e perder o fundo anterior, isso aqui seria a retomada da lateralidade, porém, a retomada do bear market mesmo, tá? Do bear market, né? Então, se ele resistir nesses 4.200 e voltar, se ele bater 4.200 e não passar os 4.200 e perder 4.000 pontos, a gente vai ter a retomada da baixa, tá? Que é exatamente o que eu estou vendo aqui que pode acontecer mesmo, tá? Que é a minha grande preocupação. Por quê? Porque quando você consegue determinar uma tendência de alta, você quer que ele sustente essa alta por o maior tempo possível dentro desse canal. E ele está realmente ultrapassando aqui, ó. Ele está otimista, certo? O que eu acredito que é um movimento baseado em FOMO. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei isso para vocês, né? MACD, quando ele faz a onda acima, ele faz uma segunda onda antes de reverter. Então ele tá muito com cara de que vai querer fazer a reversão majoritária de tendência para retomar a queda desses 6 meses de alta, enfraquecido. Então é uma tendência de alta muito enfraquecida. Foi uma tendência de outubro até agora, o S&P 500 ele está em uma tendência de alta enfraquecida, uma tendência lateral. Mas a realidade é que se ele não conseguir acelerar essa tendência de alta, ele não conseguir ter liquidez, dinheiro para sustentar essa alta, a realidade é que ele vai voltar a cair. E o S&P 500 voltando a cair, se ele abrir a segunda onda, que eu comentei com vocês, a segunda onda seria até os 3.200, tá? Eu acreditava que a gente ia em 6 de março já derreter para 3.200. Por quê? O que aconteceu aqui, pessoal? Esse movimento de alta aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Esse movimento todo de alta aqui, ó, para mim isso aqui é uma alta gerada pelo FOMO dos players do mercado, depois daquela salvada da Janet Yellen, tá? Então, depois daquele final de semana, né, que foi mais ou menos nessa região aqui, ó, a salvação foi aqui, ó, 13 de março, por aí. Tá? Esse foi um domingo, 13 de março. Então, a salvada que eles fizeram empurrou o problema mais para frente. Por quê? Porque eu acreditava sinceramente que a gente ia ter baixa até os 3.200 aqui. Se não tivesse tido aquela reunião, pode ter certeza, o mercado já teria derretido até os 3.200. Tá? Se não tivesse acontecido aquela salvada que a presidente do Tesouro Americano fez e do Banco Central Americano também fez para salvar os seus banqueiros, a falta de liquidez produziria uma queda bem forte. Então isso daqui foi uma salvada. Esses 4 semanas aqui para mim é uma salvaçãozinha que deu, tá? Só que tem um detalhe. Aqui nós temos uma grande sombra vendedora. Aqui nós temos um padrão que pode ser o padrão da xícara dos deuses ou da xícara do Satanás, tá? Então, o que acontece? Esse padrão aqui, que é um padrão de rompimento, né? Topos e fundos ascendentes, e que geralmente quer entregar uma alta semanal até esse nível aqui, ó.
Então, eu até vou mostrar para vocês como é que acontece uma alta em rompimento de xícara, tá? Ó, se acontecer esse movimento aqui, ó, basta a gente só inverter aqui, ó, tá? O padrão gráfico vai ser esse aqui, ó, tá? Então, esse é o padrão, né? O tamanho do movimento vai ser igual ao tamanho anterior, tá? Então, esse fundo aqui, ele vai ser replicado para cima. Quando é que isso vai acontecer? Se a gente conseguir romper os 4.200 e manter acima. Aí, realmente, eu concordo que daria mais 3 meses aí de bull market, tá? Principalmente rompendo a região do Smart Money. Vendedor, tá? Então, se a gente romper 4.200, ele vai entregar possivelmente um novo recorde de pontuação aqui para o S&P 500. Acredito nesse movimento aqui? Não acredito nesse movimento aqui, tá? Eu acredito mais no movimento de que ele vai fazer um falso rompimento, voltar para baixo e vir buscar liquidez aqui embaixo e aqui embaixo. Aquilo que eu chamo de xícara satânica, tá? Então, a xícara satânica é justamente quando nós temos um falso rompimento, uma falsa entrada de tendência de alta, e aí o Smart Money vem e busca toda a liquidez, ele começa a vender tudo a mercado, tá? Por quê? Porque para eles a jogada interessante é fazer vocês acreditar em alta infinita, tá? O FOMO tá instaurado. Tu chega a ver no Twitter, em outras comunidades, 90% dos jogadores do mercado de criptomoedas, apostadores, especuladores, estão autistas, tá? Estão completamente autistas. O pessoal acredita em alta e foda-se. Eu ainda acho que não. Eu ainda estou com medo e com receio de sair comprando 100% com o meu capital, meu patrimônio aqui e ser justamente capturado pelo Smart Money em uma busca de liquidez bilateral, tá? Então eu prefiro aguardar mais um tempo, aguarda a busca de liquidez bilateral, vê para onde rompe e do rompimento eu vou investir na direção contrária, tá? Então, para mim tá bem claro, se a gente romper a lateralidade para cima, eu vou abrir um short, uma operação vendida, eu vou abrir mesmo, tá? Em DeFi. Vou abrir apostando na queda do mercado nos $32.000, tá? E aí eu vou apostar contra o Ethereum, contra o Bitcoin e assim por diante, tá? Por quê? Porque se ele já romper agora para cima, aí eu vou apostar na queda do mercado e realização de lucro. Por quê? Porque eu quero ir tentar capturar o movimento que o Smart Money que deseja fazer, tá? Agora, se ele romper primeiro para baixo, aí eu não vou fazer porra nenhuma, tá? Eu vou aguardar, ver se ele segura na média 8 semanal. Se ele segurar, dá para abrir uma posição apostando em alta por 3 meses, tá? Porque daí ele tende a lateralizar e subir aos poucos para buscar essa alta aqui. Beleza? E aí, numa condição dessa, o S&P 500, se ele estiver rompido a região 4.200 e sustentado essa alta dos 4.200, aí beleza. Agora, se ele fizer só se ele fizer o falso rompimento e buscar liquidez na outra semana, aí fudeu, né? Tá? Então eu tô olhando com olhos de muito carinho e cuidado, porque a grande questão aqui é que o S&P 500 está em uma resistência majoritária. Tá? E essa resistência majoritária, eu acho difícil ele conseguir quebrar de primeira isso daqui. Tá? Se ele conseguir quebrar, eu vou aguardar então para ver e possivelmente entrar na barra, algumas barras diárias, mas se ele fizer o outro semanal engolfando, retomada de baixa, né? E o que vocês podem adicionar no gráfico de vocês aí para ajudar vocês de uma forma mais fácil. Então fique a 20% exposto ou até mais, se quiser 50% exposto. Tem gente que me pergunta, mas eu posso ficar 50% exposto? Pode. Não existe regra no mercado assim. Pode fazer o que tu quiser, fofa. Tu pode ficar 0% exposto, pode ficar 100% exposto. Poder, tu pode tudo. Tá? A única questão é, adicione uma linha de tendência de alta de curto prazo aqui, que é esse gráfico de 6 meses, tá? Que é o fundo aí dos 6 meses, tá?
Enquanto ele está aqui em cima, você pode ficar a maior parte do tempo exposto, sem problema, mesmo que ele venha buscar aqui um pouquinho, tá? Agora, se ele perder isso daqui, aí vale a pena ficar em dólar mesmo e aguardar a busca de liquidez no próximo Smart Money, que é aqui embaixo, tá? Que é essa região aqui, ó, 3.300, 3.200, tá? Então, se ele perder, tá? Dá para ficar a maior parte do tempo comprado aqui, ó, dá, topos e fundos ascendentes, pivô de alta, é região de resistência, por isso que eu não gosto de comprar nessa região, tá? Então, é uma região de resistência majoritária, 4.200, né? 4.200 pontos, região de resistência majoritária. Não compraria mercado de ações aqui nesse ponto, tá? E aguardaria, então, para ver. Provavelmente, abril vai ser um mercado lateral, tá? Eu olho esse tipo de movimento semanal. Para mim, isso aqui tá bem claro que provavelmente vai ser um mercado mais lateral em abril do que mercado de alta, tá? Eu acredito muito no movimento de que a gente vai lateralizar ainda para depois cair mais para frente no pivô do Fed, tá? Bom, então assim, quer ficar comprado? Fica, mas saiba que você vai estar comprado em resistência majoritária semanal, tá? E comprar resistência não é uma boa ideia enquanto nós estamos em bull market, então eu ficaria ainda numa relação 20% exposto, 80% em caixa, em dólar ou em real, de fora do mercado. Agora vamos abrir só para finalizar aqui. Gráfico do Ethereum, então, topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal. Ele segue entregando movimento de alta. Isso é um problema, na minha opinião, tá? Por quê? Porque ele sai do caixote para cima, claramente. O mercado está querendo empolgar, né? Muita gente vai entrar apostando em alta hoje, com essa barra de rompimento dessa região. Como ele rompeu região retangular para cima, então eu espero um movimento até os $2.000, 2.200, né, que é a região do Smart Money, no máximo até 2.200, mas ele pode parar antes aqui. Deixa ele subindo, é uma alta de FOMO, tá? Uma alta provocada por FOMO, acreditar que o mercado vai continuar subindo ao infinito. Se ele está subindo durante um período de liquidez em dólar subindo, beleza. Como o padrão de liquidez do dólar não está em alta, eu acho extremamente arriscado apostar na continuidade de alta agora nesse presente momento, tá? Então ele entrou e invadiu região aqui de ausência de liquidez, que é essa região, muito perigosa, tá? E a partir desse ponto aqui, então, eu acredito que ele possa vir a ter dificuldades de passar, tá? Estamos claramente em tendência de alta aqui, no gráfico de 4 horas, tá? A gente já teve uma perda temporária aqui nessa região. Tomar muito cuidado com essa região, pessoal, porque isso aqui é resistência, tá? Então, quem quer sair comprando hoje Ethereum, compre, mas cuidado com o excesso de exposição, porque você está comprando resistência majoritária, você está comprando rompimento. E rompimento é a região onde mais busca-se liquidez, tá? O ideal para comprar é pullbacks, não rompimentos de resistência. O que é o melhor momento de comprar, né? Pullbacks, que seria a reteste da média 8 semanal, ou indo na direção contrária à barra de sinal. Então deu barra de sinal de venda aqui e ele rejeitou a barra de sinal no dia 12 de março. Então aqui seriam pontos de entrada. Agora não é ponto de entrada, na minha opinião. Por quê? Porque ele saiu da lateralidade, tá indo testar a resistência. Região de Smart Money é a região onde mais quer buscar liquidez. Toma muito cuidado, né? Não se exponha, não faça alavancagem, derivativos futuros, porque nós estamos em resistência semanal fortíssima e estamos distantes do fechamento da tendência semanal, tá? Estamos distantes do fechamento semanal. Essa também é uma região de Smart Money que eu comentei já com vocês. Seria a região 618 de FIBO, dessa região de Smart Money. Seria a última fronteira de defesa vendedora aqui nesse ponto. Depois disso, somente lá nos 2.200. Então, por isso que se ele romper e se manter acima dos 1.880, a gente pode ver o Ethereum buscar os 2.200 no curto prazo, tá? E aí, sim,
a coisa vai ficar bem difícil, porque aqui é uma puta resistência nos 2.200, tá? Se ele terminar a semana assim, beleza. Eu acredito que ele vai fazer sombra, tá? E também acredito que o mercado, a qualquer momento, pode buscar o topo, tá? Então, assim como o S&P 500 quer fazer topo, eu acredito também que o Ethereum também vai querer buscar topo nessa região, justamente por conta do MACD semanal, tá? Então, quando o MACD tá nessa posição aqui, eu não fico 100% exposto nem a pau, porque aqui muita gente vai ser liquidada. Nesse momento presente e no vídeo é onde eu angario uma quantidade muito grande de pessoas iniciantes que vão me odiar, por falar a verdade, mas essas pessoas provavelmente vão ficar presas com o capital preso nessa região, tá? Porque não tem liquidez para sustentar essa alta ainda, na minha opinião. Ethereum contra Bitcoin, reteste de resistência majoritária, muito cuidado nessa região. Altcoins, pessoal, altcoins sustentando tendência de alta, algumas delas, né? GMX ainda sustentando um pouco de alta, extremamente enfraquecida já, tendência de alta bem fraca já, né? Mas ainda sustentando alta. Temos aí a GX também, muito enfraquecida, já vários topos de fundos descendentes. Optimism, abaixo da média 8 semanal, já está em tendência de baixa. Deixa eu ver aqui. A vela, topos de fundos descendentes, tendência de baixa. Eu queria ver a Cardano, a da USDT. Ó. Então, Cardano, por enquanto, topos de fundos ascendentes e mais lateral também, né? Mas ainda num topo abaixo desse topo anterior aqui. Ainda poderia buscar um pouquinho ali os 45 centavos, né? Mas para mim tá bem claro aí que a possibilidade de reversão é bem grande. Fundo mais alto do que o fundo anterior, lá dentro de lateralidade. SNX tende a continuar subindo agora com um pouquinho de força se ele conseguir romper os $2,70. Vou entrar aqui? Não vou entrar aqui, tá? Por quê? Porque aqui tem um Smart Money, tá? Já mostrando que já está bearish. Ele já está fazendo topos de fundos descendentes. Ah, mas está subindo acima da média 8 semanal. Pode subir. Enquanto ele está abaixo disso daqui, eu não arriscaria, tá? Mas é uma escolha minha, uma decisão minha, cada cachorro que lamba a sua caceta, tá? Eu fico de fora aqui mesmo. Tô zerado nas altcoins agora nesse momento. Zerado, tá? E eu acho que era isso. Fofas. Vamos lá tirar a dúvida da galera aqui. Tirar a dúvida dos membros aí. Outra coisa que eu queria comentar, que são dois fatores aí. Na minha opinião, a bolha imobiliária, a bolha do setor imobiliário acabou de estourar essa semana, hoje. Então, a bolha do setor imobiliário estourou nos Estados Unidos. E em algum momento, os bancos não vão conseguir mais ser socorridos e a conta vai chegar. Então, enquanto não passar dos 4.200 no S&P 500, sigo na expectativa de continuação de baixa, tá? Olha lá, ó. Aqui, ó. Enquanto não superar os 4.200, cara, eu sigo ainda de fora, tá? Majoritariamente de fora do mercado. Beleza? Não, as NTX eu não vendi porque NTX é hold de longo prazo. Tá? O tio Rogério mandou o seguinte: tu tá tranquilo, fofa? Você parece ótimo. Cara, eu tô no dia a dia trabalhando cada vez mais pra conseguir me estabilizar emocionalmente, porque nadar contra a correnteza é muito difícil. Qual seria uma boa entrada de preço nas alucinan com fundamentos? Essa eu não tô ligado. Nas alucinan, eu não entendi essa pergunta, Ivo. O tio Baroni Clube, um abraço pro nosso querido tio Baroni. Mestre, acha que a Arbitrum está no topo? Deixa eu pegar aqui. Acha que a Arbitrum está no topo? Porque nunca houve uma correção dela, seria um short absurdo. Vamos dar uma olhada na Arbitrum.
foi uma boa pergunta essa. Vou pegar ARB, o STT. Cara, eu acho que o Smart Money, ele conseguiu exatamente o que ele queria, que é gerar o FOMO, gerar o medo das pessoas perderem a oportunidade. Eu acho que nós vamos ter uma das maiores buscas de liquidez da história e eu acho que vai ter uma quantidade muito grande de haters que vão ficar presos nas operações apostando em alta e vão ser liquidados, inclusive. O FOMO, ele tá num nível que eu não lembro a última vez que eu vi. Eu acho que a última vez que eu vi desse FOMO foi em novembro de 2021, com as Gamecoins e metaverso. Eu não lembro de um período de FOMO tão grande e brutal como esse daqui. Porque, cara, para angariar hoje pessoas inimigos, né? Ou pessoas que discordam de você com uma má educação, basta você dar a tua opinião na internet. Então, mesmo que eu não sou dona da razão do mercado, que o mercado é soberano, o mercado que controla tudo, eu não tenho controle sobre o mercado. Eu vejo que as pessoas estão com FOMO, com aquela vontade de ganhar dinheiro tão grande, porque eu acho que eu não é nem achar. Eu tenho certeza que a gente não entrou na fase de depressão ainda. Porque a fase de depressão, ela não é assim. Mas as características, né, a falta de liquidez, as tendências de alta sendo bem fraquinhas, tendência de alta bem mais lateral do que uma alta vertiginosa mesmo, né? Cara, enquanto eu não ver uma alta sustentada por bull market, por entrada de capital, por entrada de dólar, para mim vai ser um rally de alta. Esse rally de alta ele pode chegar nos 32 mil dólares do Bitcoin, pode bater os 4.200 e até superar os 4.200 do S&P 500, mas a grande questão é, ele vai sustentar essa alta, né? Quando ele passar os 4.200, ele vai sustentar os 4.200, ele vai no outra semana bater 4.300, 4.400, 4.500, ou ele vai bater 4.200 e depois devolver tudo na outra semana? Essa é a minha questão. Agora, a região de MACD, 50 pontos, o FOMO em todas as redes, o Michael Burry desistindo da ideia de queda infinita, são coisas que eu levo em consideração por achar que eu estou ainda na ponta certa de estar cauteloso, tá? Por quê? Porque se realmente eu perder esse FOMO, se o FOMO for justificado e eu perder essa alta, não tem problema. Eu aguardo pacientemente, independente de quantas semanas for necessária, espero o preço recuar até a média 8 semanal. Uma vez que ela consiga sustentar a média 8 semanal, eu entro. Então eu fico mais preocupado em não ter liquidez em um momento em que o mundo pode pegar fogo a qualquer momento e ter caixa, do que simplesmente achar que o mercado vai ser bull run e mercado de alta infinita. Como o FOMO está muito forte, e eu avalio isso também num sentimento de ver como as pessoas estão no mercado, na internet, né, no Telegram e etc., eu percebo que quando tem muito FOMO irracional, como na minha opinião é o FOMO agora, o atual, eu acredito estar na ponta certa neste momento, tá? Lembrando que eu tenho o seguinte pensamento. Muita gente fala assim, eu gosto de ir contra a manada, mas ir contra a manada, às vezes, tem que lembrar que às vezes a manada tá certa. Às vezes a manada tá certa, né? A maior parte das vezes a manada vai estar errada, mas às vezes a manada tá certa. Então, esse FOMO que a manada tá trazendo, né? Esse FOMO que é uma vez por ano que eu tenho que encarar, eu já cheguei a essa conclusão. Uma vez por ano, tirando 2022, que eu não precisei encarar nenhum movimento de FOMO, exceto ali junho e julho, toda vez que nós temos um FOMO, é o período em que eu mais tenho desgaste emocional e desgaste como educador mesmo. Porque eu vejo que o FOMO, outros criadores de conteúdo caem no FOMO, outras pessoas vão caindo no FOMO, e elas começam a
bater tanto na tecla do FOMO, que é bull market, porque é bull market, não sei o quê, que se você realmente não parar para analisar tudo, analisar liquidez, analisar tendência de curto, médio e longo prazo, você realmente cai no FOMO, e aí você é engolido junto com essa galera, tá? Incluindo aí seguidores, incluindo pessoas que estão iniciando no mercado hoje, e assim por diante. Então a gente precisa ter uma análise mais, vamos dizer assim, mais fria da situação. Cara, enquanto não tiver emissão de novos USDT e USDC, eu não entro no mercado com tudo, tá? Se começar a ter emissão de USDC e USDT ao infinito, aí eu entro com tudo mesmo, entro 100% e é bull market e foda-se, a gente toca o funk do bull market aqui durante todos os meses. Agora, e todos os dias. Agora, se o mercado está subindo, mas é uma tendência fraca de alta, uma tendência bem birosca, assim, lembra muito a tendência de final de alta de 2021. Só que numa escala de 3 meses, ao invés de ser uma escala de 6 meses. E resistência majoritária, muita gente comprando resistência majoritária. Eu fico com os 2 pés atrás e prefiro ficar de fora e perder a alta que seja, tá? Deixar de ganhar dinheiro que seja, do que ficar exposto à ruína. Porque se a resistência for forte o suficiente, se o FOMO for capturado pelo Smart Money, a queda pode ser de 50% dos preços atuais. Tá? Então o Bitcoin poderia sair dos 28 mil e parar lá em 14 mil em questão de 1 semana ou 2 semanas. Isso eu já vi várias vezes acontecer. Eu já caí em FOMO, então justamente porque eu já caí em FOMO, eu aprendi a lidar muito melhor com essa narrativa de alta, de verdadeira versus alta alta para capturar FOMO, porque eu acredito que o Smart Money ele utiliza das sardinhas satânicas para fazer o máximo de dinheiro possível, beleza? Por que você disse que a bolha imobiliária estourou? Cara, deixa eu pegar aqui eu vou só, antes da gente fechar aqui a live, que já deu 1 hora, eu preciso realmente colocar um relógio, porque nas lives, senão eu perco a noção de tempo. E aí eu não vou ter energia depois para gravar tudo que eu preciso gravar ainda. Chega aqui, ó. Eu vou tentar pegar aqui o... E não vão por mim só, tá? Assistam os conteúdos americanos. Aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo abrir. Aqui, ó. Eu vou ver, eu gosto muito do George Gammon. George Gammon acho que é o maior especialista do setor imobiliário americano. E eu vou tentar colocar aqui para vocês o som das notícias. Vocês me falem se vai funcionar aí, tá? Eu vou colocar aqui uma legenda para vocês aqui. 4 minutos e daí a gente fecha a live, tá? Eu vou traduzir aqui para vocês, ó. Porque é importante vocês estarem dentro dos Estados Unidos para entender o que está acontecendo. Vamos lá. Esse para mim é o cara mais foda do mercado imobiliário americano, o cara que mais manja. So new home sales data came out today, saw a sharp decline, almost 11% to an annualized pace of 603,000 now. It was better than consensus, but let's face it, a far cry from the almost 25% increase the prior month. Moreover, the 10-year chart clearly, it's breaking down. Those are new home sales over the last 10 years, and it looks like we've gone down a lot more. I'm going to bring in George Gammon. George, you're considered to be a real estate guru among all the other hats you wear. How worried are you at how easily the Fed is breaking the housing market? And here's the thing. They keep talking about breaking other things. So as they're doing that, how much further will housing go down? Well, I make very few predictions, Charles, but I think that home prices will go back down to levels we saw in 2012 when you adjust for inflation. That's their historic norm going back to 1900. So that's kind of my price point that I see as most likely. That's kind of my base case. Again, that's adjusted for inflation. To your earlier point, we're seeing a lot of softness in the housing market. I think the housing bubble has burst once again. We've got mainstream economists like Jeremy Siegel with Wharton coming out predicting 10 to 15% nominal price decline. Mark Zandi with Moody's came out and said that he sees
20%, and that's just over the next 12 months. Right. And like I said, that's just in nominal terms. You got to remember that we're running at about a 10%, an 8% CPI, but we all know the CPI is really the CPI, that the inflation rate's a lot higher than that. So say that we're actually running at 10 or 15% over the next 12 months. You combine that with a 20% decline across the board, and you're looking in real terms at a decline of 30, maybe even 35%. Wow. So I don't know that my base case is for prices to come down that quickly, but definitely I think the housing bubble has burst. So let's go further with the Fed then, because we're looking at spreads, the 2 and 10-year, the 3-month 10-year yield, both negative for the first time since August of 2019. Jay Powell told us to focus on the latter. He says the only curve that matters. So as the Fed starts to maybe get a sense that, okay, that their job is done, do you think they'll go through with all of the rate hikes, all of the harsh, hawkish rhetoric that they've been laying out? Well, the market right now is predicting that they'll increase up to around 5%. They're at 3% now. So just taking that back to mortgage rates, I just saw that the 30-year fixed is at 7.2% as of yesterday or the day prior. So that means that if Jay Powell is able to get up to 5% like the market thinks, that puts mortgage rates at about 10%. 10%, just think about that. So we're already seeing softness all across the West Coast in nominal prices. What happens to prices if mortgage rates go up to almost double digits? I mean, it's just kind of unbelievable to think about that. And that's while unemployment is very, very low. So going back to what you're talking about with the inversion of the yield curve, that is a very powerful predictor of recession, especially when the 3-month and the 10-year invert like it has just a couple weeks ago. It did again yesterday, and it has been inverted throughout the morning. George, let me jump in here for a second, and just because I got 30 seconds, and I like some of the things you do on Twitter with respect to mixing politics, geopolitical events, and the economy. And the notion that the media and politics ultimately might push Powell around the way they push Liz Truss around, the way they're pushing the new UK Prime Minister around. Well, do you think ultimately that might be the thing that stops Jay Powell from going too far? Well, I won't say too far, but as far as they would like to go. Yeah, absolutely. I mean, there's a lot of forces at play here. Look at the 30 Democrats that came out and asked Biden just to consider diplomacy, and they had to backtrack, 24 hours later. So there's some entities, there's some individuals that play behind the scenes that are very, very powerful. And I think those same entities that could have influenced the 30 progressive politicians could also heavily influence Jerome Powell when it comes to which way interest rates are going. Great point. Yeah, you know what? By the way, Arthur Burns said as much while he paused, and he takes a lot of heat as being a terrible Fed president, chairman, but it was a behind-the-scenes pressure that made him blink. George, thanks a lot. Muito bem, senhores. Espera aí, deixa eu só pausar aqui o vídeo. O pessoal falou assim, mas agora eu vou falar um negócio. O mercado de cripto não tem nada a ver com o setor imobiliário americano. Cara, tem tudo a ver. Tudo a ver. O que eles estão falando é a queda e a incapacidade dos americanos de conseguirem pagar as hipotecas futuras significa que o endividamento ele vai ser tão grande que as pessoas não vão ter dinheiro nem para comprar o teu Bitcoin, o teu Satoshi, a tua gema, tu não sei o quê, porque eles não vão conseguir quitar o pagamento das coisas. E quando você tem um setor explodindo, como o setor imobiliário americano, onde você vê ali queda de 50% nos imóveis só de Miami, por exemplo. Em Miami tem alguns apartamentos que você consegue encontrar com 50% de desconto em relação ao ano passado. Tudo na economia está atrelado. E o Bitcoin não tem nada de fora dessa economia. Ele faz parte da economia. Por quê? Porque as pessoas que detêm Bitcoin, elas seguram e compram Bitcoin como sistema alternativo ao sistema financeiro da injeção infinita de dólares. Para o Bitcoin se valorizar, você precisa de mais emissão de dólares ao longo do tempo. Por quê? Porque daí as pessoas vão lá e trocam excesso de dólar por Bitcoin. Como o Bitcoin é escasso, Bitcoin se valoriza mais, né? Só que a questão toda é: qual das duas moedas é mais adotada hoje para você fazer qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de país e conseguir pagar? Bitcoin ou dólar?
Hoje o dólar ele tem muito mais liquidez e muito mais capacidade de você usar ele, tem muito mais usabilidade. A grande questão é que o Bitcoin não tem a mesma usabilidade que o dólar hoje. Pode ser que com uma adoção cada vez maior, beleza, consiga ter. Só que hoje o que move, né, a alta, para mim ela está muito clara, a alta das criptos atual. Não é a ausência, não é só pela liquidez que não existe, não tem liquidez nova no mercado entrando, não tem dólares novos entrando no mercado. O que acontece é que o dólar está perdendo valor. Com o dólar perdendo valor, o Bitcoin se valoriza. Por isso que o gráfico do dólar, ele cai pouquinho, o Bitcoin sobe um pouquinho. Tá? Mas não está entrando dólar, não tá sendo impresso dólares, sendo injetado na economia real. É que tem gente que fala, tá sendo impresso dólar. Cara, o pessoal, a janela de empréstimos do Fed, que o Fed decidiu fazer, ele é interbancário. Esses dólares, eles não entram na economia real. O que está acontecendo é que pessoas que estavam sentadas em cima de potes e mais potes de dólar estão usando seus dólares, as suas reservas, vamos dizer, a sua poupança. Por quê? Porque a poupança que tá parada lá, o americano médio que deixa o dinheiro parado na poupança, ele tá recebendo 1% ao ano. 1% ao ano. E se ele tenta comprar tesouro americano que é 5% ao ano, se a inflação tá 8%, mas a inflação real tá 10%, 12%, como é o caso atual dos Estados Unidos, né? A inflação americana não está em 7% e sendo controlada, 8%. A inflação americana real está em 15%, 16%. Então, uma queda no setor imobiliário influencia novamente em inflação, influencia também o petróleo, por isso que o petróleo também, o preço do barril do petróleo vai afetar diretamente a inflação americana, porque é a parte do combustível, tá? Então por que eles estão putinho? Os Estados Unidos está puto de novo com a Arábia Saudita, se vocês forem ver. Justamente porque a Arábia Saudita, no início do ano, ela tinha prometido que ela ia aumentar a sua reserva. Aí chega na metade do ano, em abril, os caras decidem, numa reunião de domingo, o cartel do petrolão lá, decide cortar pela metade a produção de barris de petróleo. O que vai acontecer com a inflação americana, que já está fragilizada? Vai aumentar mais ainda o core da inflação. Então, tudo isso impacta na inflação. A economia toda ela é interconectada. As pessoas que acham que cripto, que Bitcoin vive à parte, né? É uma coisa à parte do sistema econômico, tá viajando na maionese, tá comprando ideia de gente que vive num mundo utópico, um mundo da fantasia. O que é o mundo utópico da fantasia? É um mundo sem organização mínima. Tá? Porque as pessoas, vamos ser bem sérias, as pessoas guardam Bitcoin pensando na valorização futura em dólar. A ideia delas é trocar por dólar. Ponto final. A alta do Bitcoin é motivada pela desvalorização do dólar atual. A questão é, até onde o dólar vai ficar desvalorizado? Até quando? Né? O dólar vai ficar desvalorizado? Até o presidente do Banco Central Americano, do Fed, o Jerome Powell, decidir por elevar as taxas de juros para compensar, para controlar a inflação. É aquilo que eu falei, pessoal. Daquela reunião lá do presidente do Tesouro Americano e do presidente do Fed, só empurrou a barriga para frente, empurrou o problema inevitável para frente, 3 meses para frente que seja. Por isso que a gente até pode ter mais alta durante 3 meses. Mas empurrou com a barriga o problema para frente. Ele não resolveu nada. Não foi ligado em impressora de dólares novamente. Esse dinheiro que foi gerado pelo empréstimo, por essa ferramenta nova que o Fed decidiu fazer naquela reunião, fez com que aquela queda que estava confirmada, ela fosse empurrada um pouco mais para frente. Então, cara, eu acho que muita gente que está comprando hoje Bitcoin e Ethereum vai ficar preso em um alvo de alta ali, 32 mil, talvez até 34 mil dólares por unidade. Acho que o pessoal vai ficar preso. Então, eu
Prefiro ficar menos exposto, pego alta, 20%, se eu tiver completamente errado, a multiplicação do mercado vai fazer com que eu, sei lá, um dia transforme esses 20% em mais, de novo, em 80% só com a valorização dos ativos. Agora, eu me expor à ruína, né, eu entrar com tudo, sem entender a dinâmica econômica, cara, eu acho loucura. Eu acho que o pessoal tá fumando muito orégano, tá numa brisa muito forte, achando que vai ter hiperinflação, que o mundo vai adotar o Bitcoin. Cara, que narrativa que as pessoas vão começar a usar Bitcoin pra comprar, pra botar comida na mesa, velho. Que mercado que vai aceitar Bitcoin, cara? Tipo, não viaja, relaxa um pouco, tem o tempo, isso vai acontecer, mas mais pra frente. A gente nem entrou na fase de depressão ainda, tá? Então, na minha opinião, o risco é exatamente, John, o risco não compensa. Tá? Esse é a minha visão, a minha opinião de como enxergo o mundo hoje, tá? Estamos em resistências majoritárias do S&P 500, estamos em resistências majoritárias do total do tamanho do mercado cripto. Não estamos vendo dólar entrando, dólar novo na economia real. Nós temos região de smart money no gráfico, estamos ainda em bear market, não vejo nenhum motivo. Nós estamos aí com o setor imobiliário americano implodindo de novo, pela segunda vez em 2 décadas. Nós temos aí barril de petróleo ficando mais caro. Cara, tudo isso vai fazer todas essas coisas, né? Vocês acham que essa reunião da OPEP, essa decisão da OPEP, vocês acham que não vai mudar nada no core do CPI nos próximos 2-3 meses nos Estados Unidos? Lógico que vai, cara. Por isso que eu acho que o pivô do Fed vai ser entre junho e julho. Porque até esse movimento da OPEP ontem fazer um efeito real na inflação americana, isso vai levar uns 3 meses. Tá? Só que quando acontecer, o núcleo do core da inflação vai subir mais ainda, eles vão ter que decidir por aumentar a taxa de juros. Então, a taxa de juros vai ter que bater mais que 5%, eu acho, e aí é queda infinita. Tá? Aí não vai ter banco para pedir socorro. Tá? Então é um efeito muito difícil. Vocês pegam lá o Igor Mundstock, meu amigo, né? Ele acha que o tempo todo ele tá revendo as teses deles. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa foi a primeira live aí que a gente fez só com os membros. Gostei bem mais, né? Vamos lá. Se estiver vendo a métrica errada, pois é, aí é que tá, se o dólar enfraquecer, aí realmente vale a pena ficar em cripto, tá? Só que eu acredito que o dólar vai fazer fundo duplo. Então, o DXY aqui, eu acredito que o DXY vai fazer fundo duplo a qualquer momento, tá? E reversão majoritária de tendência, tá? Então, vou botar aqui pra vocês, ó, tá? Então, se o dólar voltar acima da média 8 semanal e fizer fundo duplo aqui, tá? Se ele bater fundo duplo aqui, fizer fundo duplo aqui, aí o dólar tende a se valorizar e vai derrubar aí o mercado de criptomoedas. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Por quê? Quando? Né? Pode ser no pivô do Fed, pode ser antes do pivô do Fed, pode ser agora em abril, tá? Mas eu já tô analisando aí o dólar como muito enfraquecido já, e eu acredito que ele vai voltar a subir a qualquer momento, e no momento que ele voltar a subir, as altcoins, as criptos vão derreter, certo? As altcoins, várias delas já estão em tendência de baixa, abaixo da média 8 semanal, várias delas, e o total do tamanho do mercado de criptomoedas tá com muita dificuldade de subir. Né? Então, se tu olha aqui, ó, esse é o total do tamanho do mercado de cripto. Por quê? Porque não tem liquidez, cara. Os dólares, não tá sendo impresso dólares para trazer liquidez para dentro do mercado cripto. Para mim, isso aqui tá bem, assim, a liquidez ela vai vir aqui para baixo, cara. Tá? Tá bem claro isso. Eu não sei se vai cair agora ou se vai cair lá na frente, mas para mim tá muito claro que a liquidez vai vir rasgando aqui para baixo depois. Tá? Isso aí é certo que vai acontecer. Assim, eu não tenho... Eu sei que o pessoal não gosta quando eu falo, né? Não, mas é certo. Mas é que é a minha tese de investimento, né? Eu tenho que estar feliz com a minha tese e eu tenho que estar confiante na minha tese. Posso estar 100% errado, por isso que é sempre bom estar exposto com um percentual do capital, porque se eu tiver errado, você não perde o movimento de alta, mas ao mesmo tempo você mantém dentro de um ponto inédito, que é o ponto
que nós estamos vivendo hoje, que é uma coisa que ninguém viveu, até eu acho que essa é uma das inseguranças do Michael Burry, né? Ele nunca viu esse tipo de movimento acontecer. Eu acho que ele tá mais cagado, porque eu acho que também o pessoal tá caindo muito no FOMO, né? Que inclusive é o que o Smart Money quer fazer, né? Ele quer gerar o máximo de FOMO, medo de perder a oportunidade possível, e depois buscar liquidez lá embaixo, e aí todo mundo fica incrédulo, menos quem estiver preparado para isso. Então a melhor forma de se preparar para abril deste ano é a manutenção da exposição 20-80, 20% exposto no mercado, 80% em caixa, aguardando melhores definições e esperando, certo? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, senhores. Tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Nós tivemos uma barra de confirmação de alta ontem, uma barra de confirmação de alta hoje, pivô de alta no gráfico semanal. Eu espero alta infinita a partir de agora, tá? Simplesmente vamos ter poucos vendedores no mercado, isso indica a continuação da tendência de alta. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa, que eu estou completamente bullish em Ethereum. Alta infinita, esse é o melhor momento de estar exposto em criptomoedas. Alta infinita. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Estamos ainda arrebentando a tampa do balão. Ethereum não para de subir, está em busca de um novo topo histórico. Estourando a tampa, xícara dos deuses rompida, estourada a tampa, alta infinita. Com a média, quando ela aponta para cima, indica alta infinita. Mas o que é isso? Alta infinita? Cadê lá? Compra mais Ethereum, alta infinita, que eu estou completamente bullish em Ethereum.